Queridos, a paz do Senhor, por favor, abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos... É um capítulo famoso, é o capítulo que fala dos heróis da fé. E hoje eu quero falar sobre fé. Algumas coisas que Deus tem nos ensinado na prática da vida, na vivência, na escola da vida. E eu quero compartilhar com os irmãos. Tudarabá. Muito obrigado, querido. Ora, todos já acharam Hebreus 11? Você deixa aberto aí que a gente vai caminhar um pouco nas páginas de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Quantos têm fé nesta noite? Levantem a mão. Amém? Algumas palavras da Bíblia, nas últimas décadas, elas foram, digamos assim, tiradas do seu contexto original, do seu propósito original, para as quais elas existem na Bíblia. Algumas palavras na Bíblia, elas foram desvirtuadas por outros interesses, por outras teologias de fundamentação duvidosa. Algumas palavras da Bíblia, elas foram corrompidas, literalmente, por grupos que se dizem pseudo-evangélicos, ou por pessoas que acredito eu, na minha avaliação e também de conhecimento público, usam da religião para outros fins, para outros objetivos. E uma das palavras mais desvirtuadas foi esta palavra, esta pequena palavra chamada fé. Rapidamente, quando você olha para Hebreus capítulo 11, você vai ver quantos verbos são aplicados e são usados e são envolvidos e são motivados por essa palavra pequenina chamada fé. A fé hoje ela é usada no contexto religioso somente com um propósito. Qual o propósito? Para conseguir alguma coisa da divindade. Só se usa fé hoje no intuito de incentivar as pessoas a acreditar numa divindade, para conseguir, para extrair, para vencer, para obter sucesso material, para obter posições, para obter algo no mundo físico, no mundo terreno, com uma motivação muitas das vezes egoísta, muitas das vezes humana, no sentido da carnalidade humana, do egocentrismo humano. Ou seja, a palavra fé, hoje em dia, no subconsciente popular, no inconsciente popular, ela significa, ela é sinônimo de
obter algo da divindade, de conseguir algo, de ter a vitória no sentido popular que nós conhecemos. Mas eu quero que você olhe agora para a tua Bíblia, e você vai perceber que no capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia diz assim: pela fé entendemos. Então a fé não é só para receber, a fé também é para entender. No versículo 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu. Ora, a fé não é só para obter, a fé também te leva a oferecer. No versículo 5 diz que Enoque foi transladado, ele foi tirado, ele foi arrebatado de maneira sobrenatural por Deus. No versículo 7 diz que Noé, divinamente, pela fé, divinamente Noé foi instruído, ele foi ensinado, ele foi orientado por Deus. Olha como a fé, ela aparece aí como um elemento principal para que você tenha instrução divina para uma tarefa. Se você continuar, você vai ver que no versículo 8, pela fé, Abraão obedeceu. O verbo obedecer, isso significa que todo desobediente é alguém que não tem fé. A desobediência é produto de incredulidade. No versículo 10 diz: porque aguardava a cidade, ele aguardava uma promessa, ele aguardava uma cidade não terrena, diz, do fator paciência. Pela fé você exerce paciência. No verso 9, retrocedendo, diz que pela fé Abraão peregrinou numa terra que mais tarde seria da sua descendência, mas naquele momento ele era estrangeiro, ele peregrinou, ele andou como peregrino. Não estou entendendo. Simplesmente Abraão era o homem mais rico daquela região. Ele era um Bill Gates, ele era um hipermilionário. Abraão tinha dinheiro para chegar em Canaã como peregrino e construir uma cidade murada com muros de 3 metros de altura. Ele tinha dinheiro para contratar mercenários para sua defesa, mas Deus disse: você não pode construir nada aqui, você não pode ter proteção, você não pode ter vínculo, você vai ter peregrino. Não entendi. É como se você tivesse ganhado na Mega Sena inglesa e Deus dissesse assim: você vai agora para os Estados Unidos, você não pode comprar um apartamento, você vai morar em tendas, em barracas, no Central Park, em locais de acampamento, você vai peregrinar. Rico, mas peregrinando, você não vai construir nada. Diz que Abraão peregrinou. E quando você vai mais adiante no capítulo 11, você vai perceber que pela fé muitos sofreram, foram perseguidos, foram maltratados. A Bíblia fala de homens que o mundo não era digno. Outros preferiram não ser libertos por Deus, preferiram morrer, sofrer, padecer, para receber uma melhor ressurreição, um melhor galardão na vida futura. Então o capítulo 11 de Hebreus nos mostra que para tudo na vida, para você existir, para você viver, para você tomar decisões, para você não tomar decisões, tudo que você for fazer, toda atividade humana, ela precisa ser motivada por essa palavra chamada fé. E concluindo, resumindo, se nós pudéssemos resumir o capítulo 11 de Hebreus, ele seria resumido numa palavra, numa sentença onde Abacuque ele diz assim: o justo viverá pela sua fé. Aleluia, aleluia. Então eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando, ou o que você está vivenciando, mas eu sei de uma coisa: para você vencer, você só precisa de uma coisa: fé. Fé. Em primeiro lugar, a fé não tem poder em si mesma, ela não tem poder em si mesma. A fé, ela vai ter o seu poder se ela for depositada na pessoa certa. Alguém já viu aqueles ganchos dos filmes de ninja, né? Que eles pegam assim e jogam na parede para subir? Quem já viu um filme, é tipo um gancho assim, que joga a corda, não é isso? A fé é comparado àquilo. Mas aqui no lugar errado você vai cair.
Então a fé precisa estar depositada na pessoa certa. A fé precisa estar fundamentada na verdade certa. A fé precisa de um apoio para funcionar. E a Bíblia diz que, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus, mas essa fé é a fé em Deus. Fé em Deus. E eu quero te dar 3 conselhos para que você tenha a mentalidade certa em usar a tua fé de forma correta. E eu quero usar a vida do patriarca Abraão, que é o pai da fé. Eu quero falar sobre 3 atitudes. São muitas as lições que Abraão nos dá, mas eu quero falar de 3 coisas fundamentais que Abraão aprendeu na vida dele, na história, na vida dele de fé com Deus. Amém? Primeira coisa, se você quer vencer e ter uma vida de fé e vencer pela fé, e ser alguém que use a tua fé de maneira inteligente, de maneira, aleluia, produtiva, então nós vamos entrar no mérito da história de Abraão para aprendermos com ele. Deus diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá você vai ser peregrino, você vai andar como um milionário, mas você não pode construir nada, Abraão. Deus estava tirando Abraão da sua área de conforto, da sua cidade, da sua parentela. Deus estava tirando Abraão das suas perspectivas humanas, do seu planejamento humano, da sua visão humana. Deus estava tirando Abraão de uma metrópole. Ali, Ur dos Caldeus, uma das primeiras cidades na história da civilização humana, era como se fosse uma metrópole. Era como se Deus estivesse tirando alguém de Nova York para mandar para o Alto Xingu, lá no sul do Pará. Alguém num lugar evoluído, protegido, para um lugar desconhecido, uma terra de nômades, de beduínos. Eu disse: vai, sai da tua segurança, você vai ter que aprender a confiar em mim, a ser peregrino, você vai ter que aprender a ser um mordomo. A vida de fé é uma vida de mordomo. Uma das coisas que mais tem prejudicado a nossa mentalidade como pessoas e como cristãos a palavra, é o verbo meu. Meu. Nós nos apossamos das coisas. É o meu salário, é a minha casa, é a minha vida, é a minha carreira, é o meu ministério, é o meu, é o meu, é o meu. E Abraão sai dessa área de conforto, dessa possessividade, para andar como peregrino, para ele entender que nós não temos nada, somos mordomos, tudo pertence a Deus, a vida é de Deus, a tua vida é de Deus, tudo pertence ao Senhor. A gente sai dessa vida e não leva nada para outra vida. O caixão não tem gaveta. Aleluia. Você está entendendo? Os teus filhos são teus, entre aspas, mas eles pertencem a Deus. Então, Abraão precisava aprender com Deus que uma vida de fé necessariamente precisa passar por uma mudança de mentalidade. Primeiro, Abraão precisava entender que tudo pertencia a Deus, ele apenas era um mordomo, era um gerente das coisas. Eu estou tomando conta, eu estou gerenciando, mas o dono é Deus. Aleluia. Você está entendendo? Muitas pessoas estão tendo depressão, doenças na alma, ansiedade, medo de perder, medo de ficar desempregado, medo de engordar, medo do padrão de vida cair, medo. Pessoas estão vivendo pelo medo, e medo é uma espécie de fé negativa. Por várias vezes Jesus se dirigiu aos discípulos e disse: não temais, não tenham medo. Não tenham medo daquele que podem matar o corpo, não tenham medo dos romanos, ou do homem que pode matar você. Tenham medo daquele que pode matar e lançar no inferno, que é o Pai, que é Deus. Não temam o homem, não tenham medo. São 365 vezes a palavra não temais está registrada na Bíblia.
Deus está te convidando a ter uma vida de fé, e para embarcar nessa aventura, numa vida de fé, você precisa abandonar o medo. Não ter medo, principalmente da morte. Aleluia. Gente, como a gente se depara com pessoas que estão no início dessa doença chamada depressão, por causa do medo. Pastor, tenho medo de ficar desempregado. Por quê? Porque eu não vou ter dinheiro para comprar roupa para minhas filhas, para mim. Ué, qual o problema? Você não tem roupa? Você não tem 2 pares de roupa? Então usa um ou no outro dia, outro está lavando e vai revezando. Qual o problema? Não tem dinheiro para comprar carne? Os vietnamitas comeram por 7 anos só arroz na selva e não morreram. Não dá para comer frango, não dá para comer carne, vai cair. Ninguém vai morrer. Se come arroz, se come farinha, se come batata. As pessoas têm medo. Medo do padrão de vida cair, medo de não passar no vestibular, medo de não se formar, medo de perder o marido, medo de se divorciar, medo e medo e medo. Aleluia. E quando você abre a tua Bíblia, lá no livro da carta de 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo, porque no verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Sabe por que a Bíblia diz que Jó era um homem justo, íntegro? Porque quando Deus provou Jó e tirou tudo de Jó, ele perdeu tudo. A esposa de Jó disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você perdeu tudo que você tinha, Jó. Ele disse assim: mulher, Deus deu, Deus tirou, não era meu. E louvado seja o nome do Senhor. Ele adorou. A palavra amor no hebraico, a palavra é aravar. Aravar em hebraico significa doar-se, dar-se. Por que a Bíblia diz que no verdadeiro amor não há medo? Porque é possível que você ame sem confiar, mas é impossível você confiar sem amar. Porque quem confia, ama. Por isso que o amor perfeito, ele está vinculado à verdadeira confiança, à verdadeira fé. Na realidade, muitas pessoas acreditam em Deus. Acreditar é diferente de confiar. Não entendi. Vou contar uma ilustração para você. Tinha uma senhora, uma velhinha num circo. Ela estava no circo e o palhaço estava passeando na corda bamba, né, numa bicicleta com outro palhaço. E o palhaço andava, e outro palhaço na garupa da bicicleta fazendo palhaçada e rindo, e a velhinha lá embaixo, né, a anciã batendo palma, rindo. Poxa, que legal, que extraordinário, que coisa, né, perigosa. E quando acabou, ela foi dar os parabéns para os 2 palhaços. Poxa, vocês são maravilhosos. E o palhaço disse assim: a senhora acredita que eu posso levar a senhora aqui na garupa, lá na corda bamba? Ela disse: claro que eu acredito, se você leva um que é maior que eu. E ele convidou: então vamos. Ela disse: não vou não. Ela acreditava, mas não confiava. Ela tinha uma fé da mente. Acreditar é uma fé da mente, confiar é uma fé do coração. Aleluia. Se você confia em Deus, você deve descansar em Deus. Quando o crente confia em Deus, ele não teme maus rumores, ele não tem medo das ameaças, das crises, dos rumores de guerra, dos rumores de invasão, dos rumores de destruição. O seu coração, diz a Bíblia, está confiante no Senhor. Quem confia, aleluia, tem paz. Aleluia. Quem confia tem paz. E quando você conversa com Ele, a paz dele é transmitida para você, e você sente a paz. Porque a paz, aleluia, é um fruto, é um produto, é uma expressão de quem confia em Deus. Quem confia, aleluia, tem coragem de encarar a vida, tem coragem de encarar os problemas, tem coragem de encarar as perdas, tem coragem de encarar as dificuldades, tem coragem, aleluia, de dar a cara para bater, tem coragem. Aleluia. Quem confia, compartilha. Quem confia, abre mão. Quem confia não tem insegurança. Quem confia não sofre, não morre de ansiedade. Quem confia não sofre de depressão. Quem confia, todos esses sintomas malévolos são sintomas de quem acredita em Deus, mas na realidade somente acredita, não confia.
Eu quero te convidar nessa noite, aleluia, a reforçar a tua fé, a acreditar nesse Deus que tudo pode, aleluia, nesse Deus que abre porta aonde não tem porta, nesse Deus que pode curar tanto uma gripe como uma AIDS, como um câncer, nesse Deus que pode levantar reinos e abater reinos, nesse Deus que pode, aleluia, colocar um escravo da noite para o dia para ser o governador do Egito, nesse Deus que abre o mar para um povo passar, nesse Deus que pode todas as coisas. Ele não mudou, aleluia. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, Ele continua onipotente, onisciente, onipresente, Ele continua poderoso, aleluia. Eu não sei se você ainda continua acreditando nele, confiando. Eu continuo confiando nele. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus. Se isso é verdade, aplauda o Senhor com vigor, com força. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está falando para você nessa noite: ei, confia em mim. Deus está dizendo para você: filha, confia em mim. Eu não perdi o controle. Eu estou vendo tudo, eu sei de tudo. Deus está exigindo confiança, e não apenas acreditar de mente. Deus tirou Abraão e levou para uma terra árida, uma terra ali, quando ele chega em Canaã, há uma seca. Deus levou ele para Abraão confiar nele, aprender a confiar nele. E quando a tribulação bate na tua porta, e quando a doença bate na tua porta, e quando a perseguição bate, Deus está te dando uma oportunidade para você crescer em fé, para a tua confiança crescer nele, aleluia. Não desperdice as tuas lutas, não desperdice os teus problemas, não murmure das tuas dificuldades, não enlouqueça, aleluia. O que você está vivendo agora é uma oportunidade para você crescer em confiança, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda característica de uma pessoa de fé, a segunda expressão de uma pessoa de fé, é que essa pessoa, ela vai naturalmente ser uma pessoa de oração. A Bíblia diz que onde Abraão chegava, ele levantava um altar de adoração ao Senhor, de oração. Abraão era um homem de oração. E naquela época, para você orar, você tinha que sacrificar. Hoje você entra no quarto, dobra o joelho e ora, Deus ouve, amém. Estamos na dispensação da graça. Mas naquela época, você tinha que ofertar uma ovelha, queimar, preparar um altar, levar uma ovelha, levar um animal puro, permitido, sacrificar, colocar fogo. Enquanto a fumaça daquele animal subia, você adorava, você orava, você pedia a Deus, você suplicava a Deus. A oração era vinculada a um sacrifício. Você não podia simplesmente chegar e orar, você tinha que orar diante e perante e através de um sacrifício. Aleluia. Você e eu, nós nunca seremos maiores do que a nossa vida de oração. Eu falei que você pode amar sem confiar, esse amor é imperfeito, mas você não pode confiar em Deus sem amar a Deus. E o maior teste de amor a Deus, alguém me perguntou: pastor, como é que eu sei que eu amo a Deus? O maior teste, eu não conheço outro, se alguém conhece, por favor me ensine para me trocar de teologia, mas o maior teste de amor a Deus está representado na tua vida de oração. E na oração, o teu maior teste de você amar a Deus está nitidamente registrado no momento do teu amém. Porque as pessoas que eu conheço e que eu ouvi falar e que eu presenciei, que realmente expressam um grande amor a Deus, elas começam a orar, mas elas não têm hora para parar de orar, porque elas não querem parar de falar com a pessoa que elas mais amam no mundo. Se você perguntar para uma mulher de oração e dizer qual é o pior momento de oração, ela diz: é o momento que eu digo amém, porque eu estou ali diante do meu Senhor orando, clamando, pedindo, intercedendo, adorando, e eu não tenho, quando acabam as palavras eu começo a chorar, eu começo a cantar, e quando eu vejo a hora está passando, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que trabalhar, e eu não quero dizer amém, eu quero continuar. Quando eu tenho que dizer amém, esse é o pior momento
da minha oração, porque eu estou saindo da presença do meu Deus. Você vai avaliar a tua confiança, a tua vida de oração. Examine-se o homem a si próprio. É a nossa vida de oração que vai determinar aonde nós iremos chegar e como nós iremos chegar diante de Deus no final das contas. Abraão era um homem de oração. Jesus ensinou sobre oração e ele disse, olha, deu a parábola do juiz iníquo. Existia um juiz numa cidade que ele era corrupto. Ele era um juiz lalau, era um juiz que aceitava propina. Ele só pegava causa e só resolvia causa se tivesse uma propina. Um dia apareceu uma mulher, uma viúva pobre, não tinha como ela pagar propina. E o juiz disse, essa mulher não vou deixar, pega o processo dela e coloca debaixo da fila, disse para o assistente. Mas todos os dias aquela mulher ia lá na porta do juiz, na janela, juiz, resolve a minha causa. O juiz ia almoçar e a mulher estava perturbando. O juiz ia jantar e a mulher estava perturbando. O juiz ia dormir e a mulher estava perturbando, e a mulher, juiz, resolve a minha causa. Jesus disse assim, aquele juiz ficou tão importunado, ficou tão chateado, que ele resolveu pegar o processo dela do final da fila, tirar e resolver o caso da mulher, para ele ter paz, sossego. Jesus disse, se aquele juiz iníquo, ele ouviu a oração daquela mulher, quanto mais o Pai Celestial, o Pai Justo, não vai ouvir a tua oração. Se você orar, Ele vai ouvir. Se você dobrar esse joelho, aleluia, e se você começar a andar de joelho na presença dEle, você vai chegar mais rápido. Se você orar de madrugada, a fila é menor, aleluia, a causa vai ser resolvida mais rápido. O segredo da tua vitória está na tua vida de oração, aleluia. O segredo da felicidade da tua família está na tua vida de oração. O segredo do teu sucesso está na tua vida de oração. O segredo da tua saúde está na tua vida de oração. O segredo da tua felicidade está na tua vida de oração. Aleluia. Se você pudesse imaginar as portas que Deus tem para abrir, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, na tua família, através da oração, você passava 12 horas do dia orando. Aleluia. Jesus está ensinando, o Pai não despede de ninguém de mãos vazias, se alguém vai a Ele em oração. Pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai, buscais e acharei, porque aquele que pede recebe, o que busca acha. Paulo disse assim, orai sem cessar. A oração move o braço de Deus. Se nós tivéssemos a consciência do poder da oração, aleluia, se cada cristão no mundo, aleluia, orasse com a consciência que ele tem, com a consciência que o poder que existe quando ele está de joelhos dobrados na presença de Deus, aleluia, o mundo seria outro. Eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Deus, aleluia, quer ouvir e quer responder a tua oração. Deus não mudou, Deus ama você, aleluia, aleluia. A oração é a respiração da alma, a oração é o suor da alma, a oração é a maior arma do crente, aleluia. A Bíblia diz de Ana orou incessantemente, aleluia. Lá no tabernáculo Deus ouviu a oração, Deus ouve a oração de desviado, ouve. Sansão estava disciplinado, cego ali, mas ele fez a última oração e Deus respondeu a oração, aleluia, de Sansão. Jonas, desobediente, estava no fundo do mar, na barriga de um peixe, a Bíblia diz, e orou o Jonas de dentro do ventre do peixe, e Deus ouviu a oração de Jonas. Deus está querendo ouvir a tua oração, aleluia. Um dos maiores teólogos da história da igreja do século passado, Jonathan Edwards, ele disse assim, se despedindo da igreja, ele deu um conselho para a igreja, disse assim, igreja, orem, até que vocês tiverem orado. Nunca se levante sem saber que você realmente orou. Não pare de orar enquanto o seu espírito não dizer para você, realmente você orou. Aleluia. As pessoas querem orar quando não tem mais nada para fazer, mas a oração é o trabalho, a oração é a labuta. Muitas orações curtas que nós fazemos na igreja são sustentadas pelas orações longas que os verdadeiros homens de Deus fazem no seu quarto de guerra, como alguém já viu no filme. Aleluia. Eu tenho até 19:10, tenho 5 minutos para terminar o último tópico desta palavra. Um homem de fé,
Ele é um homem que tem a mentalidade de peregrino. Ele sabe que tudo é de Deus, então ele confia em Deus. Um homem de fé, uma mulher de fé, ela é uma mulher e um homem de oração. Mas também, a Bíblia diz que em vários momentos, Abraão, ele foi um homem de ação. Houve uma guerra, depois que Abraão já estava em Canaã, e os inimigos levaram Ló, e alguém veio dizer: Abraão, levaram Ló, o teu sobrinho, sequestraram Ló. No mesmo momento, Abraão armou 318 servos, colocou espada, escudo e disse: não, eu não vou perder Ló, eu vou atrás de Ló. Abraão também era um homem de ação. Diga: ação. Aleluia. É isso que a oração faz com você. A oração te leva a ser um homem, uma mulher de ação. Ação. A agir na direção do Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem uma vida de oração, essa vida de oração, ela te leva a uma intimidade com Deus, e você começa a receber características do caráter de Cristo, e você começa a ser impregnado de coragem. Aleluia, diga coragem. Coragem. A coragem é a expressão maior, é a expressão daquele momento que você precisa da ação. Aleluia. Tudo é ensinado, é instruído para que haja um desfecho da ação. Imagine aqueles 4 amigos que levavam aquele paralítico para Jesus. 4 amigos chegando até a casa onde Jesus estava, uma multidão cercando a casa, todo mundo ouvindo Jesus, Jesus lá dentro, e eles querendo passar, e as pessoas não deixavam, ele com aquele amigo ali, paralítico. Já pensou se eles dissessem: vamos voltar, a gente vem amanhã, a gente vem outro dia? Não dá, Jesus está aí. Mas eles eram homens de fé. Não, daqui ninguém volta. Aleluia, daqui ninguém volta. A gente vai resolver isso agora. Mas como, hein? Não, tem um jeito, existe uma maneira, existe uma saída. E eles olharam para o telhado. Alguém disse: e se a gente subir no telhado? É mesmo. Não é verdade, é. E os 4 se uniram. Não sei quem subiu na frente. Um subiu, o outro subiu. Eu sei que eles começaram a agir. E eles puxaram aquele paralítico, levaram para cima da casa. Alguém abriu o telhado e Jesus parou o ensino, parou a mensagem para receber aquele paralítico. Tudo porque eles tiveram uma atitude. Eles não pararam diante da dificuldade, eles não pararam diante da adversidade, eles não pararam diante do obstáculo. É isso que a fé faz no último instante. É para esse desfecho que a fé te leva. É para essa situação que a fé te leva. Ela te leva a agir, a não ficar parado. Aleluia. Como o pastor Paulo disse de manhã, a decidir. E quando você decide, Deus decide entrar com você na luta, e aí Ele te dá a vitória. Amém? Eu quero orar por você que chegou hoje aqui com uma fé tão pequenina, com uma fé tão irrisória. Eu quero orar por você nessa noite. Eu acredito que o Espírito de Deus falou ao teu coração. Eu acredito que a palavra, ela entrou no teu espírito, está produzindo fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero acreditar, eu quero crer que essa mensagem caiu em terra fértil e vai te levar a tomar as atitudes de Abraão, a ser um homem, uma mulher de fé no ano de 2016. Curve a tua cabeça comigo. Aleluia. Eu quero fazer essa oração por você. Quem precisa ter uma fé aumentada, de cabeça curvada, levante a tua mão. Eu preciso, aleluia. Pai bendito, Pai santo, obrigado por estes momentos de instrução e de pregação da tua palavra. Senhor, nós precisamos que a nossa fé seja aumentada. São grandes os desafios em 2016, são grandes os obstáculos, Senhor, são grandes os ataques do nosso inimigo, são grandes os problemas, mas a tua palavra diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, se a nossa fé for firme em Ti, se a nossa fé estiver direcionada em Ti, Senhor, nós seremos mais que vencedores, nós já somos mais que vencedores, aleluia. Pai querido, porque, Senhor, Tu nunca desamparaste alguém que crê, que confia verdadeiramente em Ti. E eu te peço nessa noite,
aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa confiança em Ti, para que nós venhamos a cantar sempre, a cada dia, o hino da vitória, para a glória de Teu Filho Jesus Cristo. Quantos creem, aleluia, e recebem, aplaudam ao Senhor, aleluia.